O nosso tema hoje é sobre medo. Então, nós vamos. A pergunta que eu fiz para vocês, né, é essa: você tem medo? E aí vocês vão entender, né, que muitas vezes nós nem sabemos que nós temos o medo, certo? E enquanto o Instagram vai avisando aí, a gente já vai iniciando, ok? Se você ainda não convidou, convide essa amiga que você ama e que você sabe que ela precisa ouvir sobre esse tema. Vai nesse aviãozinho aí e faz o convite, combinado? Então, olha só, eu vou confessar para vocês algo assim que por muitos anos travou a minha vida, que foi esse, né? Que é o tema dessa noite, é o medo. Por muitos e muitos anos eu vivia com medo e sem saber até o porquê, certo? E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Muitas vezes a vida não caminha, mas ela não entende o porquê, tá? Então tem aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho medo de nada. E tem aquelas pessoas também que falam assim, nossa, eu tenho medo de tudo. Aquela pessoa que tem medo até de sair na rua com medo de que aconteça alguma coisa, tá? Então existem extremos aí, certo? E muitas pessoas, né, confessam ter medo, porém, o que acontece? Outras nem sabem que tem, certo? Então, alguns medos, eles são visíveis, ok? Exemplo disso é o medo de animal. Eu vou confessar para vocês, medo de barata, eu tenho, né? Então, é um medo visível, tá bom? Mas nós não vamos falar desse medo só nessa noite. E eu quero muito que vocês fiquem até o final, vocês vão compreender sobre o medo, vão entender como que ele funciona aqui na mente de vocês, tá? E vocês vão entender como que vocês podem fazer, né, para eliminar esse medo da vida de vocês, tá bom? Então, alguns medos, eles são visíveis, certo? E outros, né, eles ficam o quê? Camuflados. Então, como saber se eu tenho medo, certo? Patrícia, você tá camuflado, então como eu vou saber se eu tenho? Uma dica que vocês vão fazer é o seguinte, ó, vocês vão olhar, por exemplo, né? Você tem um desejo forte de ir adiante na sua vida, só que você não consegue sair do lugar. Quando você começa, sempre que você começa um projeto, você para, certo? Às vezes você sabe que tem que tomar uma decisão, mas não toma. Quando você às vezes é convidada para subir de cargo e não aceita por se achar incapaz, tá? Então, é preciso você entender, né? Você começa a olhar os resultados ao seu redor, os resultados da sua vida. Então, por exemplo, quando uma pessoa não suporta mais o trabalho, mas ela também não tem coragem de sair dele, tá? Patrícia, tem a ver com medo? Tem tudo a ver, ok? Por quê? Porque nós poderíamos, e se eu fosse parar aqui para falar, a gente poderia falar de inúmeras situações, né? Que trazem o medo como um agente principal. Às vezes a situação é só a pontinha do iceberg, tá bom? Mas o que está por trás de tudo isso é o quê? É o medo travando a tua vida, porque ele faz isso. O medo ele vai travar a tua vida. Então é muito necessário você compreender, você entender de onde ele vem, você entender como tua mente funciona, o que está te levando a ter medo, para que você consiga o quê? Dar um passo adiante mesmo com medo, vencendo o medo, tá? Então, o que é o medo? Vamos entender então o que é o medo na verdade, né? Ele é um estado emocional, certo? Ele é uma emoção. O medo é uma emoção. Assim como o amor é uma emoção positiva, o medo é uma emoção negativa, tá bom? E ele surge em resposta de quê? Da nossa consciência, né? Perante o que? É uma situação de perigo. Se eu estou em perigo, ou se pelo menos o meu corpo entende que eu estou em perigo, ele aciona, né, essa emoção e aí a gente sente isso e muitas vezes isso vem muito forte, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm a síndrome do pânico, isso é o que? Um medo extremo, ok? Então a ideia de algo ou alguma coisa, né, ameaçar a segurança, olha só, ameaçar a sua segurança ou a vida, né? A sua vida, né, faz com que o cérebro, quando você, olha só então, presta atenção, quando você se vê com a sua segurança ameaçada, o cérebro, ele já vai o quê? Ativar involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo, tá? Então, como eu já falei, o nosso corpo é uma farmácia interna, nós temos uma farmácia interna, né? Então, quando nós sentimos ameaçadas, o nosso corpo ele já libera. Você querendo ou não, isso acontece, não é? Porque às vezes
O medo vem quando você chega até a sentir um negócio ruim aqui, né? De tanto medo, certo? Só que esses compostos são liberados no nosso corpo, né? Essas reações químicas dentro do nosso corpo são liberados e o medo ele é ativado, tá bom? Então, ele é o quê? Uma situação de alerta. O medo é uma situação de alerta, de extrema importância para a sobrevivência, né? E aí, principalmente para o ser humano. Então, inconscientemente, as características físicas, né, reproduzidas pelo sentimento do medo, ela vai preparar o teu corpo para quê? Para confrontar ou para fugir, que é o que acontecia lá atrás, certo? Os homens da caverna, vamos pensar assim então, nessas histórias que a gente escuta, né? O que eles faziam? Eles tinham o corpo, quando ele via um tigre ou um leão, o que ele já fazia? Ele via o medo, vinha e ativava aquele composto para quê? Se ele não corre, ele morre. Então, ou ele confronta ou ele foge, certo? Então, o medo, para surgir o medo, é necessário que a presença de um estímulo que provoque essa ansiedade, uma insegurança. Então, o medo ser ativado, é necessário esse estímulo, ok? Porém, tem determinadas situações que o medo ele pode desencadear apenas a partir da ideia em relação a algo desagradável, né? Tá passando por uma situação que não tá confortável, que não tá agradável, e aí esse medo é ativado, ok? E ele pode ser provocado por razões de fundamento lógico ou não, certo? De fundamento, né? Aliás, ele pode ser provocado por razões sem fundamento ou realmente que tem uma lógica racional. Porque às vezes nós vemos pessoas com medo, mas de algo que não existe, certo? Então agora eu falei um pouquinho da parte teórica para vocês entenderem um pouco o que é o medo, certo? E ele tem uma importância. Agora nós vamos o quê? Para a vida prática mesmo, tá bom? E o medo ele tem sim a sua importância. Por quê? Porque ele vai preservar a sua vida, certo? Diante de um precipício, por exemplo, se você está à beira de um precipício, você olha lá e fala assim, nossa, eu vou morrer. Então isso é o quê? É medo, mas é um medo que é saudável. Então eu não vou. Tá diante de uma empresa, né? Então ele vai trazer o quê? Uma prudência diante de uma situação financeira dentro da empresa. É um medo, mas é um medo que ele está pautado em quê? Em razões lógicas, tá bom? Então agora vamos entender como que ele ocorre. Olha só, como que o medo ocorre, né? Sempre que nós vemos diante de algo novo, sempre que nós nos vemos diante de algo novo, o medo tende a vir. Vocês vão entender hoje como que o cérebro de vocês funciona. Olha só, vocês vão compreender como que funciona aqui dentro para que esse medo venha, tá? De onde ele vem, como ele vem, ok? Então, se você se vê diante de algo, né, novo, o medo tende a vir. Por quê? Porque aquilo é desconhecido para você, tá? Gente, é muito simples, vocês vão entender de forma muito clara hoje como que é que acontece isso na sua vida, né? Então, a sua mente, o que que acontece? A sua mente, ela está programada para viver exatamente daquela determinada maneira. E aí, o que que acontece? Se vem alguma coisa nova, o medo vem, tá? Então, nós, os seres humanos, nós somos cheios de hábito, né? E os nossos hábitos, eles determinam quem nós somos, o que nós fazemos e os resultados que nós conseguimos na nossa vida. Olha só isso, hein? Nós somos cheios de hábitos, tá? E eles vão determinar o quê? Quem eu sou, os resultados, né? Aquilo que eu faço e aquilo que eu vou conseguir na minha vida. E esses hábitos também podem ser chamados de quê? De paradigmas. Olha isso, hoje eu vou trazer, eu ainda não falei sobre isso aqui nas lives, hein? Então, o que que são esses paradigmas, né? O que que são esses paradigmas? Já que esses hábitos, eles são formados, né? Eles são chamados por paradigmas também. Então, o que que são os paradigmas nas nossas vidas? Patrícia, por que você está falando de paradigmas? Calma, que vocês vão entender e nós vamos linkar isso com o medo e nós vamos entender como que isso acontece, tá bom? Então, o que que são os paradigmas? É toda uma programação mental, ok? Que tem praticamente total controle sobre os nossos comportamentos habituais. Tá? Então, os nossos paradigmas, ele tem praticamente todo o controle sobre tudo aquilo que eu faço na minha vida,
ok? 99% do nosso comportamento, dos nossos comportamentos, eles são habituais. Nós agimos de forma programada. Então, se você tem o resultado que você tem hoje, você foi programada para ter o resultado que você tem hoje, seja no casamento, seja na vida profissional, seja no quanto você ganha, seja com os filhos, tá bom? Então, o resultado que você tem hoje, você foi programada para isso. O alimento que você come hoje não é porque é o gosto, é uma cultura, é aquilo que lhe foi ensinado, certo? Faz parte do que? Dos seus paradigmas, tá bom? O resultado financeiro que você tem é por quê? Porque ele foi ensinado uma maneira de ganhar o dinheiro, uma determinada maneira, certo? De se ganhar o dinheiro, que talvez nem todos podemos ter o dinheiro, que dinheiro é sujo, tá? Então, os paradigmas, eles vão controlar toda a nossa, praticamente, né, todos os nossos comportamentos habituais, certo? Então, vocês estão compreendendo aqui o que são os paradigmas? Já vou passar para vocês compreenderem, né, o que tem a ver o paradigma com o medo, tá bom? Então, por que você precisa entender paradigmas, né? Porque você precisa entender o que está na sua mente. Olha só, para você compreender de onde de fato vem o seu medo e a partir daí você possa vencê-lo. Você precisa primeiro compreender. Gente, não adianta, às vezes o medo, quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, falava assim, é só agir que a sua vida acontece. Ah, é só agir que a vida acontece. Não, nós precisamos nos conhecer a ponto de entender o que no momento da virada de chave da minha vida, o porquê ela não vira. Ah, se tem um medo embutido aqui dentro, ela não vai virar volta e meia. Eu vou estar virando em círculos ali, certo? Então eu preciso agir, sim, mesmo com medo. Eu mesmo já cansei de postar esse tipo de frase. Eu preciso agir mesmo com medo. Sim, é isso mesmo que nós precisamos fazer. Mas é de extrema importância você conhecer como que a sua mente trabalha, de onde vem o seu medo, certo? Para quê? Porque a partir daí você possa vencê-lo entendendo de onde ele vem. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a nossa mente e como que é que ela funciona? Gente, o que eu vou passar, essa informação que eu vou passar para vocês, ela é de extremo valor, por quê? Porque vocês vão conseguir mudar os seus resultados a partir dessa informação de hoje, tá? Vocês vão entender como, né, vocês podem fazer para mudar o que está programado na sua mente, ok? Então vamos lá. Como que a nossa mente funciona? Nós pensamos em imagem. Por que a gente pede tanto para escrever no coach, né? Porque desenhar, quem faz sessão sabe disso, né? Quem já fez sessão comigo sabe. Por quê? Porque nós pensamos em imagem. Então tudo acontece primeiro na nossa mente, ok? Quando eu pergunto para vocês assim, quando eu falo para vocês assim, não pense em um elefante rosa. Qual que é a primeira imagem que vem? O que é a primeira coisa que vem para vocês? Quando eu falo para vocês, não pensem em um elefante rosa, a primeira imagem que vem na mente de vocês é o quê? É um elefante rosa, certo? Então, tudo vai acontecer, nós criamos tudo duas vezes. Primeiro na nossa mente, para depois nós reproduzirmos, ok? Então, a mente, ela é tudo aquilo que eu vejo de olhos abertos ou fechados, certo? Eu posso estar de olhos fechados e aqui não para. A nossa mente, ela não para, tá bom? Olha só, eu estou aprofundando nisso com vocês, eu já pincelei sobre medo, já falei em várias lives, só que hoje eu estou aprofundando e entrando com vocês mais dentro mesmo, mais imerso, tá? Para que vocês compreendam de que maneira vocês podem vencer o medo na vida de vocês, tá? Então a mente é tudo aquilo que eu vejo de olhos abertos ou fechados. E dentro daqui, ó, dentro da minha mente, não é no meu cérebro não, é na mente, tá? Dentro dela acontece toda a minha vida, ok? Todo o meu mundo acontece aonde primeiro? Aqui. Por isso que nós falamos que nós criamos a nossa realidade. Por quê? Porque tudo acontece aqui primeiro, na nossa mente. E aí o que acontece? Também os meus medos, eles também acontecem aqui na minha mente, certo? E olha só o que eu vou explicar para vocês agora, para vocês compreenderem, eu acredito que vocês nunca mais vão esquecer disso. Olha só, então como tudo vai acontecer na nossa mente, né? Tudo é criado aqui dentro primeiro. O meu mundo ele é criado aqui, eu estando de olhos abertos ou fechados, o meu mundo ele é criado aqui, certo? Então, como que isso tudo foi criado, né? Hoje eu já tô aí
com 40 anos, né? E aí, Patrícia, quais foram os seus paradigmas, então? Como que tudo isso foi criado? Vamos entender, então? Olha só, do 0 aos 7 anos, a nossa mente era aberta. Eu quero que vocês imaginem uma taça, tá bom? E aí, imaginem, essa taça, ela não é aberta por cima? É uma pena a minha não estar aqui hoje, vou mostrar pra vocês. Mas vocês imaginem a taça e ela é aberta por cima, certo? A mente de uma criança de 0 a 7 anos, ela é como uma taça. Então, toda a informação que é colocada lá dentro, essa criança não questiona, ela aceita como verdade, ok? Só que o que acontece, né? Tudo que é colocado ali, ela não vai questionar até o 7. E aí, essa parte da taça que está aberta é o nosso subconsciente, certo? E ele é como uma esponja. Pensa numa esponja que absorve tudo. Ela vai absorver tudo. E tudo isso vai ficar fixo, tá? Tudo isso vai ficar fixo. Vão linkando aí que vocês vão entender, tá? Só que tem um detalhe, após os 7 anos, vamos pensar que a taça é aqui, não desenhei aqui, mas a taça está aberta e aí é como se viesse e abaulasse ela. Vamos pensar aqui agora numa taça fechada, mas não reta, com a parte de cima, certo? Eu vou trazer esse desenho depois para vocês e vou colocar, tá bom? Vou colocar lá no meu Instagram, lá no Stories, para vocês entenderem do que eu tô falando dessa imagem. Então, olha só, a taça aberta até os 7 anos, certo? E aí toda a informação é colocada ali, ok? Aí, depois do 7, e esse é o subconsciente, tá? E aí, depois do 7, o que acontece? Depois dos 7 anos, essa taça ela é fechada. Até os 7 anos ela é aberta e depois dos 7 anos essa taça é fechada. E aí, o que acontece após os 7 anos, né? Com o fechamento dessa taça, é formado o que? O nosso consciente, o nosso racional. Certo? Só que o consciente, essa parte de cima do cérebro, ela vai agir de acordo com essa parte de baixo, né? De acordo com essas verdades que foram colocadas aqui no subconsciente, tá bom? E aí, o que aconteceu? Essas imagens que chegaram aqui, né? Quando a taça estava aberta, ela veio através do quê? Dos 5 sentidos que nós temos, né? E nós fomos programados a partir daí, a partir desses 5 sentidos, certo? Então, os 5 sentidos eu não preciso dizer, né? Todos nós sabemos, né? Olfato, audição, tato, paladar, enfim. Por isso que eu falei que a comida é o quê? É uma cultura, não é gosto, tá bom? Então, essas mensagens, elas foram chegando para o nosso subconsciente, né? E aí, o consciente, que é a parte de cima dessa taça, ele vai funcionar como o quê? Como antenas. Então, por exemplo, se eu sinto um cheiro que eu senti lá na casa da minha avó, certo? Se eu sinto um cheiro que eu senti lá na casa da minha avó, o meu consciente vai buscar como uma antena, certo? E vai captar tudo aquilo que está ao meu redor. E aí, como eu fui programada lá pelo subconsciente para viver exatamente o que eu estou vivendo hoje, eu fui programada olha só, eu fui programada pelo subconsciente por tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, certo? E aí, o subconsciente programou, o consciente hoje executa, tá? Executa aquilo que foi programado. Então, olha só, você vai sempre pensar de acordo com o que está onde? No seu subconsciente. Porque é onde foi a sua programação, quando a sua taça estava aberta, quando você era uma criança de 0 aos 7 anos. Patrícia, mas não pode vir informação depois de iniciar a programação? Pode, pode. Por forte impacto emocional ou por repetidas vezes, tá? Então, mas a maior parte da sua programação, ela veio aí entre os 0 aos 7 anos. Alguns estudos, alguns vão falar um pouco mais, mas a média é essa, tá? Então, e aí as informações que chegam para você hoje, elas vão ser associadas aos 5 sentidos, certo? Às ações, né? Então, toda vez que você tenta levar uma informação nova, vamos pensar em um pensamento, né? Quando você tenta levar uma informação nova para o seu consciente, que é a parte de cima, que é a sua razão, por exemplo, como uma nova decisão que você tomou na sua vida, e aí você começa a pensar continuamente, olha só, racionalmente, você começa a pensar sobre esse assunto, e aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter um problema grande. E olha, eu já vivi isso. Quando eu comecei todo esse processo meu, o que acontecia? Eu lia livros, eu estudava, eu fazia, eu acontecia, só
Só que eu via mudanças, mas eu não via uma chave gigante virar na minha vida, sabe? Por que que eu não via? Porque eu estava mudando só racionalmente, só tentando mudar a parte de cima, que é o consciente, certo? Eu estava tentando implementar lá, e aí aonde que é o problema? Qual que era o problema que eu vivia, né? Porque aquela maneira antiga que eu tinha de viver, aqueles paradigmas que eu tinha, aquela maneira antiga de pensar, sabe? Não vai querer deixar que essa nova informação entre. Não é assim que acontece? Olha se faz sentido. Vão me dando retorno aí, por favor. Agora, se você começar a se envolver emocionalmente, que é o seu subconsciente, que era quando você era criança, com aqueles pensamentos que você tá no racional, você vai começar a sentir o quê? Medo, dúvida e ansiedade. Por quê? Porque não quer o medo do novo, certo? Você vai começar toda vez. E aí, Patrícia, como que eu me envolvo emocionalmente com isso? No coach nós temos, né, ferramentas que nós trabalhamos a emoção. Então, se uma pessoa foi programada, por exemplo, para ela não viver casada, certo? Porque existe programação para isso, né? Vai ser de acordo com tudo aquilo que ela viu, ouviu, sentiu, né? Se ela não teve isso, nós conseguimos mudar essa reprogramação dela através do que? Do emocional, certo? Nós conseguimos trazer essa mudança. É assim que nós mudamos emocionalmente. Então, resolve eu ler o livro? Resolve. Resolve eu ver um filme? Resolve. Vai mexer com a emoção. Mas tem situações que nós vamos precisar o quê? Envolver emocionalmente, que seria o quê? À medida que eu ponho uma nova informação, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que aquilo seja repetidas vezes, eu trabalho aquilo e tem toda uma maneira de fazer isso, certo? Só que toda vez que eu tento colocar uma nova informação, o medo, a dúvida, a ansiedade, ela tende a vir. E aí quando você começa a se envolver, eu falo isso porque diante de algumas coisas que eu já vivi depois que eu faço esse tipo de trabalho, né, e eu mudando a minha vida, claro, primeiro, todas as vezes que eu começava a me envolver com o projeto e eu olhava e eu ia, na hora que eu tava para virar a chave, o medo vinha, a dúvida vinha e eu não conseguia ir adiante e eu comecei a me questionar, falei, gente, o que tá acontecendo? E aí sabe o que eu tava? Eu tava diante da barreira do terror. Quando eu descobri isso, foi algo transformador para minha vida. O que é a barreira do terror, né? É a barreira do quê? Do momento da mudança. Na virada de chave da tua vida ela não vai. Por quê? Porque o medo, ele toma conta, ele é como se ele inundasse dentro de você, entende? E aí na hora de você mudar, virar, startar na tua vida, a vida não vai adiante, tá? Então eu expliquei um pouco para vocês como que tudo isso funciona e é desafiador explicar por aqui tudo, né? E com pouco tempo que a gente tem, mas eu tentei trazer pelo menos assim alguma coisa para vocês compreenderem um pouco de como a tua mente funciona. Então, o que é essa barreira do terror, né? E ela traz o quê? Ela traz o medo. A barreira do terror, ela é aquele momento de start da tua vida, né? É quando você se depara com você mudando os seus paradigmas, mudando a sua maneira de pensar, mudando a sua forma de agir. Só que o que vai acontecer nesse momento? Nesse momento da mudança, o medo, se você permitir que ele tome conta de você, se você permitir que a dúvida e a ansiedade tome conta, você vai parar ali naquele momento. E aí você vai começar a refletir sobre os 1000 motivos, né, pelos quais você decidiu, você decidiu fazer, né, e que é impossível. Você vai começar a refletir e olhar e falar assim, gente, será que isso vai dar certo? Ninguém na minha família nunca fez isso, ninguém ganhou tanto dinheiro assim, será que isso é possível? Ah, minha família, eu tenho tia, eu tenho mãe que o casamento nunca deu certo, será que é o meu que vai dar? Então, o que vai acontecer? Esse medo, se você permitir que ele tome conta de você, você não vai conseguir transpor essa barreira, certo? E ele vai te deixar, aí você vai começar a refletir e pensar sobre tudo isso, né? E aí você vai pensar assim, nossa, eu vou deixar de fazer várias coisas, certo? Então todos esses questionamentos, no momento da tua mudança, ele vai vir, sabe por quê? Para você voltar para a tua zona de conforto, tá? Para você voltar para a tua zona de conforto, você vai olhar e falar assim, será que isso é para mim mesmo? Será que isso é desse jeito mesmo? Então, quando você volta para sua zona de conforto, né? O que acontece? Você se sente o quê? Aliviada por ter desistido da ideia, por ter desistido do teu projeto, por ter desistido do teu sonho. Olha isso!
Entende? Porque a zona de conforto, eu já falei aqui, não é lugar de permanência. Você vai lá, descansa e sai. Sai, ela não é lugar de ficar, tá? Então, e aí, né? O que eu preciso fazer? E é aí que eu preciso, na verdade, enfrentar esse medo. É nesse momento que eu preciso enfrentar esse medo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui já viu medo na padaria? Quando você foi comprar pão, você já viu medo na padaria? Responde aí para mim, levanta a mãozinha aí, quem já viu medo na padaria? Eu queria que alguém de vocês me dissesse, não, Patrícia, eu já vi. Alguém já viu o medo? Você já viu ele lá comprando pão pela manhã, comprando leite? Então, o que acontece? O medo é o quê? É o seu consciente te mantendo na sua zona de conforto para te manter viva, para te manter segura. Quando você tem essa informação, quando você entende que muitas vezes ele não é real, né? E como é que eu vou lidar com esse medo então, Patrícia? Como é que eu vou fazer isso? Através do quê? Do autoconhecimento, através de você conhecer mais sobre você. Através de você conhecer mais sobre você, sabe? Sobre o que rege a sua vida, sobre os seus paradigmas, o que foi colocado nessa taça do 0 aos 7 anos na tua vida, qual informação te foi dada. Comece a se questionar, lembra, né? O que foi que aconteceu? De onde tem vindo os medos que eu tenho sentido atualmente? Então, quando você conhece sobre você, quando você entende, né? O que está acontecendo dentro de você, sobre os valores que regem a tua vida, sobre os teus paradigmas, vai ser muito mais fácil você lidar com medo. E é necessário entender que ele é uma criação de onde? Da sua mente. Ele não existe, o medo ele não existe, acredite, ele não existe, ele está só aqui. Você criou ele como você criou ele aqui na mente. Você acaba agindo de forma, como nós criamos tudo duas vezes, nós agimos aqui primeiro. Então, daquela maneira que você viu na mente, é a maneira como você vai se comportar, tá bom? E aí eu queria que você identificasse os seus medos, né? Quais são os teus medos? Queria que você colocasse aqui para mim, vai falando aí para mim, quais são os seus medos hoje? Medo de que você tem? Porque o que acontece? Se você não souber identificar os seus medos, enquanto você não conhece alguma coisa, você não vai saber lidar com aquilo. Certo? Então vai ser a partir do momento que você conhece o que é o medo, quais são os teus medos, é que você vai conseguir lidar com eles, certo? E aí eu quero que você comece a analisar os teus pensamentos. Quais pensamentos têm passado? Com essa situação toda que tá aí? Medo de mudanças. Pois é. Olha só, com tudo isso que tá aí fora, né? Esse momento atual que nós estamos vivendo, né? Que medo tem surgido? É medo de ficar doente? É medo de morrer? Sabe? E esse medo é real? Patrícia, mas existe um vírus? Sim, existe. Sim, não estou sendo negligente em não dizer que não exista, não. Existe sim, tá? Porém, o que acontece? Eu programo a minha mente para quê? Para uma vida saudável, para uma vida plena, para uma vida extraordinária. Então, o vírus, ele eu vou confessar para vocês, eu tomo as medidas que eu tenho que tomar, mas ele não vem aqui, ele não fica aqui, ele não agarra aqui em nenhum momento, tá? Então analise os seus pensamentos, porque tudo aquilo que você pensa vai descer para cá. E se são pensamentos de dúvida, se são pensamentos como é que pensamentos de dúvida, se são questionamentos que você tem feito sem fundamento de algo que talvez nunca vai existir, né? O que vai gerar dentro de você? Se esses pensamentos estão constantes aqui na tua mente, vai gerar aqui constantemente. Nossa, eu tenho medo de me separar, né? Eu tenho medo de me separar, meu casamento não dá certo, mas eu tenho medo de me separar. Já fiz de tudo, já tentei, mas mesmo assim eu tenho medo por quê? Porque eu não quero ficar sozinha, eu tenho medo porque eu tenho medo de não conseguir dar conta, né, de arcar com todas as despesas. Se eu tenho filho, eu tenho medo do que possa acontecer com a educação dos meus filhos, ou o que vai vir, né, enfim. Então, todo aquele pensamento que passa aqui constante, ele vai trazer um sentimento, né, e esse sentimento vai te levar ao quê?
às suas ações, aos seus comportamentos, às suas atitudes. Então, é necessário você identificar quais são os seus medos, ok? E eu vou falar de alguns aqui, e eu queria muito que vocês estivessem aí com papel e caneta, tá? E vocês fossem traçando aí se algum desses vai fazer sentido para vocês, tá bom? Ó, medo de não ser boa o bastante, né? Nossa, eu tenho medo demais de não ser boa o bastante. Eu pus umas perguntas ontem no meu Instagram, no Stories, e eu recebi muitas mensagens, né? Me falando sobre medos, né? Então, algumas delas estão até aqui, é o que vocês me trouxeram, tá? Outras eu mesma coloquei e existem inúmeras outras, né? Esse aqui é infinito, tá bom? Então tá, medo de não ser bom o bastante, medo do dinheiro faltar, certo? Nesse momento agora tem muitas pessoas com medo, né, do dinheiro faltar, da vida passar e eu não conseguir realizar os meus sonhos, medo de falhar, medo de não ser reconhecida, medo de perder a autoridade, olha só, medo de ter que reconhecer os meus erros, tá? Medo da rejeição, medo de não ser valorizado como eu gostaria. Uau! Quais são os seus medos? Vai anotando aí. Medo de ousar, de arriscar. Eu tenho medo de às vezes empreender, por quê? Porque eu não sei se vai dar certo. Quando que você vai saber se vai dar certo? É só quando fizer. Não tem outra maneira, certo? Medo de decepcionar ou de ser decepcionada, tá? Perder o controle. Às vezes aquelas pessoas, eu mesmo tinha medo extremo de perder o controle sobre a situação, tá bom? Medo de ter que lidar com conflitos, é aquela pessoa que fala assim, não deixa assim do jeito que tá, porque eu não quero discutir, eu não quero entrar nisso, né? E aí às vezes a vida vai passando. Medo de não fazer a melhor escolha, tá? De não ter pensado em todas as possibilidades que poderia ter pensado e tomou uma ação, uma atitude, né? E medo de tomar uma atitude porque não pensou em todas as possibilidades, de ficar sozinha, medo de doença, certo? Então, o medo ele vai ter o quê? Ele vai ser um agente na tua vida se você permitir, certo? E eu quero muito que você se questione. Identifique os seus medos. De onde está vindo o meu medo? Olha só, eu tenho uma coach, eu não vou dizer nome, né? Eu atendi ela ano passado, inclusive, e ela era uma empresária, né? E por muitos anos na vida, e aí não foi sempre empresária, né? De um tempo para cá que ela decidiu empreender. E o que aconteceu na vida dela? Ela decidiu empreender, só que no momento que ela precisava fazer uma reunião com as colaboradoras dela, ela não conseguia. Ela não conseguia se posicionar. Ela não conseguia falar o que era necessário ser falado, às vezes de uma advertência, às vezes, enfim, ela não conseguia se posicionar como líder dentro da empresa, né? E aí o que aconteceu? No processo de coaching, o que nós descobrimos, né? Ela tinha medo lá da infância. Por quê? Pai, toda vez que ela abria a boca para falar alguma coisa, ele levantava a mão para bater, certo? Ou ele mandava calar, ele era agressivo, né? Ele gritava. Então, todas as vezes que ela tentava se posicionar de alguma maneira, o medo vinha, né? E vinha muito forte. Ela tinha medo de apanhar e aconteceu várias vezes, né? Às vezes até sem ela se posicionar, isso acontecia. Então, como ela viveu isso lá do 0 a 7 anos, certo? Na vida adulta, isso voltou a acontecer. Voltou não, na verdade, nunca para, né? A gente só vive a reprogramação que foi feita lá atrás, se nós não reprogramarmos, certo? Então, o que ela fazia? Ela não conseguia se posicionar. E isso era com o marido, isso era na empresa, certo? Porque geralmente quando a pessoa tem um tipo de medo desse, ele vai agir em várias áreas, né? Então, nós descobrimos que o quê? Numa ferramenta, como eu falei, que a gente trabalhou o emocional dela, né? E aí, o que a gente fez? Nesse momento, nós trabalhamos isso, nós reprogramamos essa situação, esse momento, né? Que ela viveu lá atrás. E o que aconteceu com a vida dela? Hoje, ela tá assim,
um espetáculo na empresa, sabe? Outro dia eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, olha, eu tenho orgulho demais, porque ela tinha vergonha de gravar vídeos, de fazer stories, e com essa situação toda, né, do coronavírus, o que ela teve que fazer? Ela teve que se reinventar, e foi extraordinário o resultado que ela tá tendo com tudo isso. Isso foi agora, né? Ela terminou o processo final do ano, né? Dezembro. Então, assim, o que aconteceu? Nós destravamos o medo dela porque nós identificamos onde estava o medo dela lá na infância, certo? E quando nós identificamos esse medo, hoje o que ela faz? Quando ela tem que se posicionar, ficou muito mais simples, não agir só com o racional, só com o consciente, porque muitas vezes você vai mandando informação, eu não vou ter medo disso, mas na hora de você agir, se você não compreender e reprogramar, você não vai conseguir ter a atitude, ter a ação certa naquele momento. E muitas vezes tem inúmeras pessoas perdendo oportunidades incríveis na vida, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja com os filhos, seja em ter filhos, certo? Então, quando você consegue identificar o seu medo, a vida fica muito mais leve, fica muito mais fácil de você vencer essa barreira do terror, certo? E você fazer o que? Startar a tua vida, ok? Então eu quero muito que vocês identifiquem o seu medo, entenda de onde ele vem, entenda que ele é parte do quê? Da sua mente, certo? A sua mente foi programada para isso, ok? E hoje ele não é real. O pai dela hoje vinha para fazer isso, para bater na boca dela. O pai dela vinha hoje para gritar com ela? Não. Mas aquele medo da infância levava ela a ter o quê? Pavor quando ela tinha que se deparar. Ela nunca tinha, ela trabalhou em uma empresa por anos e nunca assumiu nenhum cargo de liderança dentro dessa empresa por causa desse medo. Então, quando ela chegou para a empresa, e ela lembra que ela me procurou por várias situações, uma delas era essa, ela falou assim, olha, eu não consigo, eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso, né? Então, é necessário você se conhecer profundamente, entender de onde vem esse medo, se questionar, né? Quais as escadas você hoje não está subindo devido ao medo na tua vida? Para você que está entrando agora, eu vou deixar essa live gravada, não deixe de assistir para você entender de onde veio o medo, como que ele aconteceu, o que ele faz na tua vida. Gente, ele faz um arraso na tua vida, sabe por quê? Porque ele te impede de viver tudo aquilo de lindo e maravilhoso que Deus projetou para você. Ele te impede de viver aquele projeto, aquele propósito que Deus já colocou no teu coração e que hoje você não está conseguindo viver por medo. Então, quais são as escadas que você está deixando, né, de subir hoje, que você não está subindo por medo? Quais as oportunidades da sua vida você já perdeu por medo? Essa coach que eu estou acabando de dizer, ela deixou de ser líder dentro da empresa, de crescer dentro da empresa inúmeras vezes por medo. E o que mais você está disposta a perder na sua vida por não ousar, por não desafiar a vencer os seus limites? Sabe? O que mais? O que tem te mantido nessa zona de conforto? Entenda o que é isso. Como eu falei, o medo ele vai te impedir de viver tudo aquilo de extraordinário que Deus já desenhou para você. Já está desenhado, já está traçado. Agora, o quanto você tem buscado mudar a tua vida e vencer os teus medos, né? Entender como a tua mente funciona, entender o que aconteceu lá na... Gente, tem muita gente, sabe o que eles fazem? Vou fechar os olhos, deixa a vida acontecer, a vida vai passar e sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá na frente, daqui a 10 anos você vai olhar e falar assim, caramba, eu não fiz nada daquilo que eu gostaria de fazer. Nada. Na maior parte das vezes, quando nós vamos visitar uma entidade, né, lá de idosos, alguma coisa assim, eu falo porque eu e meu marido fizemos um trabalho, né, quando a gente estava em Ipatinga ainda, numa casa de reabilitação de drogas, né, de ex-viciados, e o que eles relatavam é o quê? É o tempo que eles haviam perdido por não ter feito as mudanças que deveriam fazer na sua vida. E hoje, qual é a mudança que você precisa fazer na sua vida? Qual mudança você precisa realizar? Qual que é a atitude que você precisa ter hoje? Você precisa entender o seguinte, as suas atitudes que você tem até hoje, os medos que você tem até hoje, os seus paradigmas te trouxeram até onde você veio. Se você quer viver uma vida diferente a partir de hoje, você vai precisar fazer coisas diferentes. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes.
Isso é hipocrisia. É insano, não tem lógica. Então, ouse. Eu costumo dizer assim que, para mim, um dos meus valores, por isso que é importante conhecer os valores. Hoje eu estava até conversando com meu marido aqui sobre isso, a gente trocando ideia aqui sobre coach, sobre ferramentas, e aí eu falando de valores, né? E eu falando para ele, falando, amor, um dos valores para mim é o desafio, é muito importante. Por quê? Porque eu preciso me sentir desafiada. Então, e olha, imagina um valor para mim sendo desafio, se eu tiver medo, como eu vou viver esse valor? Eu jamais vou conseguir viver ele se eu tiver um medo me parando de tempo em tempo, porque é isso que o medo vai fazer com você. Ele vai te parar de tempo em tempo. Você vai chegar até na barreira do terror, na hora da tua mudança acontecer de verdade, puf, para. Entende? Vai parar, é isso que vai acontecer. Então, daí a importância de você se conhecer, daí a importância de você conhecer os teus valores, viver em congruência com eles, sabe? Entender, né, tudo aquilo que você viveu, que você foi programado, entender que isso é possível ser reprogramado. E olha, às vezes, olhar e falar assim, oh, eu preciso de ajuda. Ser humilde. E olhar para você hoje e falar assim, eu só preciso de ajuda para me entender de onde vem isso. E como eu posso vencer isso na minha vida? Minha amiga, meu amigo, você não vai conseguir vencer na tua vida. Você vai ter resultados medíocres enquanto você não conhecer os seus medos. Como eu falei, tem alguns visíveis, mas tem alguns que eles não são visíveis, eles estão ali camuflados em algumas situações. Tá bom? Conheça os teus medos. Hoje, a pergunta que você tem que colocar aí hoje, quais são as escadas que você está deixando de subir? Coloca assim, ó, quais são as escadas que eu não estou subindo devido ao medo? Porque, ó, se a sua vida não está mudando, se você não está ganhando um pouco mais de tempo em tempo, de pouco em pouco tempo, se você está com o mesmo salário há 3, 4, 5 anos, tem alguma coisa errada. Certo? Por que eu falo isso? Porque nós fomos feitos para evoluir e evoluir em todas as áreas. Entende? Então, se você hoje não está tendo resultados, né? Não está melhorando os seus resultados, não está sendo a sua melhor versão. Eu fiz um desafio de ser a sua melhor versão. Se você não assistiu, vai lá, tá tudo no meu Instagram. São 14 vídeos que eu falo só sobre ser a sua melhor versão. Então, se você não está sendo a sua melhor versão todos os dias, tem alguma coisa embutida aí que não está te permitindo ir adiante. Quais são as oportunidades? Você vai responder essas perguntas hoje. Se você está comprometido com a sua mudança, você hoje vai responder essas perguntas. Quais são as escadas que você não está subindo devido ao medo? Quais são as oportunidades que você já perdeu por ter medo? O que mais você está disposta a perder na sua vida por não ousar, por não se conhecer? Quanto tempo mais você tem para continuar vivendo a vida exatamente como ela está hoje? Quanto tempo mais você tem para continuar permitindo que o teu medo te paralise? Tá? Eu quero muito que você se questione, que você se conheça, que você entenda, porque é só a partir disso que você vai conseguir ter resultados na sua vida, tá bom? Queria muito que vocês compartilhassem comigo, tá? Colocassem lá no direct, pode me mandar. Patrícia, o meu medo é esse. Patrícia, o meu medo é aquele. Eu queria muito também que vocês colocassem lá para mim quais os temas que são mais importantes para vocês. Eu quero falar de acordo com aquilo que é necessário para vocês, para o crescimento de vocês. Para que juntas nós possamos avançar. Certo? Então coloca lá para mim, coloca quem tá no YouTube, né, no Facebook, coloca aqui embaixo para mim, né, quais são os seus medos, me manda no particular, quais são os temas que você quer, né, que eu traga para os nossos encontros, tá bom? Ó, nós encerramos aqui hoje. Fez sentido para vocês? Digam para mim aí, por favor, se fez sentido. Me dá um retorno aí para mim, por favor. E eu entendo. Eu estou comprometida com a sua mudança. Eu preparo conteúdo, eu preparo com muito amor e carinho, porque eu realmente amo. Hoje eu estava aqui trabalhando, né, em cima de conteúdos que eu vou montando. E o meu marido, eu falei para ele, falei, amor, eu não vejo o tempo passar quando eu tô fazendo isso aqui. Eu ponho uma musiquinha de fundo e vou criando conteúdo, eu não vejo o tempo passar. E eu amo de verdade de fazer isso tudo aqui, sabe? Eu amo trazer esses conteúdos para vocês. Então eu tô comprometida com você, com a tua mudança. Assim como um dia, né, eu precisei mudar e eu precisei fazer isso há
trancos e barrancos, né? Hoje eu entendo a necessidade de muitas de vocês, né? Muitas me mandam no particular, entendo de verdade e eu me compadeço disso. Por isso que eu paro o meu tempo e falo assim, não, eu precisei de ajuda um dia e eu demorei muito a encontrar esse caminho, né? Mas agora eu posso ser um agente de transformação para a vida dessas mulheres, né? Para os homens também que estão nos assistindo, mas então é por isso que eu estou aqui com vocês nessa noite, tá bom? Então, olha, se comprometam com a mudança de vocês. A sua vida só vai mudar quando você se comprometer com a mudança, tá bom? E vive uma vida mais leve, sem medo, tá? Vive uma vida leve, uma vida tranquila, onde você se conhece, onde você se entende. Quando o medo vem, você vai olhar para ele e vai falar assim, não, aqui não. Tem um exercício que eu faço, mas aqui não dá tempo de fazer na live. É extraordinário para a gente vencer mesmo o medo e eliminar ele de vez, sabe? É um exercício bem simples, mas em um outro momento eu acredito que a gente consegue trazer, tá bom? Ó, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira, tá? Eu vou falar sobre ansiedade na quinta-feira, combinado? Um beijo, fiquem com Deus.